O som suave de um piano se espalhava pelo salão. Notas lentas, quase hipnóticas, misturavam-se ao tilintar elegante dos talheres e ao murmúrio contido das conversas. Para Eduardo, aquele som representava algo raro: paz. Em meio a uma vida tomada por reuniões intermináveis, decisões que envolviam milhões e a pressão constante de estar sempre um passo à frente, aquele restaurante era seu único refúgio. Todos os dias, no mesmo horário, na mesma mesa, no mesmo bistrô francês. Ali, ele deixava de ser o empresário famoso, citado em revistas e portais financeiros. Ali, ele era apenas um homem tentando respirar. Mas Eduardo não fazia ideia de que aquele lugar, tão familiar e seguro, escondia conversas que poderiam destruir tudo o que ele estava prestes a construir. E que a verdade viria da pessoa mais improvável possível. A comida era impecável, o ambiente acolhedor, mas o verdadeiro motivo da fidelidade de Eduardo ao restaurante tinha nome: Clara. Ela cruzava o salão com passos leves, quase silenciosos. Não parecia apenas uma garçonete, parecia parte da essência do lugar. Os cabelos castanhos estavam sempre presos de forma simples, o rosto transmitia calma, e os olhos carregavam uma gentileza rara, daquelas que não se aprende em treinamento nenhum. Ela nunca anotava o pedido. "O de sempre, senhor Eduardo?", perguntava com um leve sorriso. "Você sabe que sim. E obrigado, de verdade", ele respondia, sentindo o corpo relaxar. Filé ao molho de mostarda, batatas gratinadas, vinho tinto da casa. As conversas eram breves, quase protocolares, mas havia algo ali que ele não encontrava em nenhum outro lugar da sua vida: normalidade. Clara não o tratava como alguém poderoso, tratava-o como alguém humano. E para Eduardo, isso valia mais do que qualquer luxo. Uma vez por mês, tudo mudava. O mesmo restaurante, a mesma decoração. Mas o ar ficava pesado. Era a noite do jantar com sua noivinha, Marina, e os pais dela. E havia sempre um detalhe que se repetia: Clara nunca estava lá. "Ela não trabalha à noite", dizia o garçom substituto, encerrando o assunto. Marina era linda, elegante, sofisticada. Ela parecia se encaixar perfeitamente na vida que Eduardo havia construído. Ou, pelo menos, era isso que ele acreditava. Os pais dela, Henrique e Sônia, carregavam um ar de superioridade silenciosa. Falavam pouco em português, preferiam o francês. E assim que os pratos chegavam, a conversa mudava de idioma. Eduardo sorria, concordava, fingia entender. Mas por dentro se sentia invisível. Eles riam, trocavam olhares, comentavam algo e riam de novo. "Não se preocupe, amor", dizia Marina, tocando a mão dele. "São só histórias da família." Mas Eduardo sabia. Ele sempre soube. Não era apenas conversa, era exclusão. E de alguma forma, era também julgamento. Naquela noite específica, algo fugiu do padrão. O garçom habitual não apareceu. No lugar dele, um jovem nervoso tentou assumir a mesa. E então, ela surgiu. Clara. Eduardo sentiu um alívio imediato ao vê-la, mas bastaram alguns segundos para perceber. Havia algo errado. O sorriso dela estava tenso, os ombros rígidos, o olhar inquieto. E quando Henrique começou a falar em francês, o rosto dela perdeu a cor. Foi uma mudança sutil, mas Eduardo viu. A mão dela tremeu, a respiração falhou, e poucos minutos depois, ela se afastou rapidamente. Algo estava muito errado. Minutos depois, ao se levantar para ir ao banheiro, Eduardo sentiu uma mão agarrar seu braço no corredor estreito. Ele se virou assustado. Era Clara. Os olhos dela estavam agarrotados, a voz quase um sussurro desesperado. "Eduardo, você precisa sair daqui agora." "O que está acontecendo?", ele perguntou. Ela respirou fundo, aproximou o rosto e disse as palavras que mudariam tudo. "Eu entendo francês, e eles estavam falando de você, de tudo, do seu dinheiro, do plano." Naquele instante, Eduardo percebeu que nunca esteve tão perto do perigo.
e que sua vida inteira estava prestes a ser arrancada sem que ele percebesse. O corredor era estreito e mal iluminado. As paredes decoradas com fotos antigas de Paris pareciam observá-los em silêncio. Eduardo sentia o coração bater 2 vezes. "Clara, você está me assustando", ele sussurrou. Ela olhou para os lados, certificando-se que ninguém estava por perto e apertou ainda mais o braço dele. "Escuta com atenção. Não volta para aquela mesa. Não agora." "Por quê?" ele insistiu. Clara respirou fundo, como se aquela confissão pesasse há anos. "Minha mãe é francesa. Eu cresci ouvindo esse idioma dentro de casa. Eu entendo tudo." Ela fez uma pausa curta, dolorosa. "E eu entendi cada palavra que eles disseram." O chão pareceu ceder sob os pés de Eduardo. "Eles riram de você. Te chamaram de ingênuo. Disseram que o casamento é só o último passo." O rosto dele perdeu a cor. "Não, a Marina jamais faria isso comigo." "Eduardo", Clara falou com firmeza, "eles estavam brindando ao seu dinheiro." Silêncio. O piano continuava tocando ao longe, agora como uma zombaria. "E deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse no lugar do Eduardo, você confiaria no amor ou desconfiaria da família? Comenta aqui embaixo o que você faria. Seu comentário faz parte dessa história. E se você quer acompanhar cada capítulo dessa trama até o final, se inscreve no canal agora, porque a partir daqui, nada será como antes. Clara o puxou discretamente para a área de serviço. O contraste foi imediato. O cheiro sofisticado do restaurante deu lugar ao calor da cozinha. Panelas batiam, pedidos eram gritados, ninguém reparava neles. Ali, longe das aparências, a verdade começou a emergir. Eles falaram de documentos, procurações, transferência de bens. Eduardo sentiu o ar faltar. Marina comentou algo sobre uma casa na França. Ele murmurou. Clara assentiu. Era isso. Eles disseram que você assinaria tudo sem questionar. Porque confia. Porque ama. A palavra ama soou como um golpe. E sabe o pior? Ela continuou. Eles acham isso engraçado. Eduardo fechou os olhos. Cada lembrança agora fazia sentido. Cada detalhe ignorado, cada alerta silenciado pelo amor. "Por que você está me contando isso?" Ele perguntou, a voz falhando. Clara hesitou por um instante. "Porque eu já vi isso acontecer antes. E porque ninguém merece ser destruído por confiar." Eduardo voltou para o salão com o rosto controlado. Por dentro era outra pessoa. Marina sorriu ao vê-lo. "Você demorou, está tudo bem?" Ele segurou a mão dela. O toque, antes reconfortante, agora parecia estranho. "Estou ótimo. Nunca estive tão bem." Henrique ergueu a taça. "Ao futuro da família." Eduardo brindou. Mas dessa vez, o sorriso dele escondia algo diferente. Não ingenuidade, não amor cego, mas estratégia. Enquanto todos riam à mesa, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Eles acham que estão no controle, mas ainda não perceberam que acabaram de acordar o homem errado. A partir daquela noite, Eduardo passou a viver 2 vidas. Para Marina e seus pais, ele era o noivo dedicado, sorridente, atencioso, cada vez mais entusiasmado com o casamento. "Precisamos adiantar a lua de mel", dizia Marina. "A França é perfeita nesta época do ano." Eduardo concordava. Por dentro, porém, algo havia mudado. A ingenuidade tinha morrido. Enquanto elogiava flores, convites e vinhos caros, ele observava. Cada gesto, cada troca de olhar, cada palavra em francês. E mesmo sem entender tudo ainda, ele já reconhecia o tom. O tom de quem se sente vencedor antes do tempo. Os encontros com Clara passaram a acontecer longe do restaurante. Cafés pequenos, bancos de praça, lugares comuns demais para despertar suspeitas. Ali não eram mais cliente e garçonete, eram cúmplices. "Eles usam o idioma como arma", disse Eduardo em um desses encontros. "Então eu quero aprender essa arma." Clara assentiu. "Não vai ser fácil, mas se você aprender a ouvir, eles vão se entregar." Ela começou com o básico.
Palavras simples, expressões usadas pela família. Depois, termos jurídicos, financeiros. Cada nova palavra devolvia um pedaço do poder que ele havia perdido. Você acha que Eduardo está certo em fingir que ainda ama Marina? Ou isso já passou de todos os limites? Comenta aqui porque sua opinião faz parte da história. Se inscreve no canal porque daqui pra frente o jogo fica perigoso. Eduardo fez uma ligação naquela mesma semana. "Preciso de você", disse ao telefone. "Quero tudo sobre uma família. Nada pode ficar escondido." Do outro lado da linha, silêncio. Depois uma resposta curta. "Entendido." O investigador mais discreto que ele conhecia estava de volta ao jogo. Contas ocultas, processos abafados, negócios quebrados em outros países. O passado começou a sangrar. Confiantes demais, Henrique e Sônia relaxaram. Falavam abertamente em francês no restaurante, riam, brindavam e ignoravam completamente Clara. O erro fatal. Com o coração acelerado, ela passou a gravar pequenas conversas, fragmentos soltos, nomes de bancos, datas. "Ele assina qualquer coisa", dizia Henrique em uma gravação. "O amor cega." Eduardo ouviu tudo depois, sem reagir, sem demonstrar. A dor já não mandava nele. A estratégia sim. Meses depois, sentados em um banco de praça, Eduardo ouviu a gravação final. Era a voz de Marina. Ele merece. Ninguém fica rico sendo tão ingênuo. Ali, algo se quebrou de vez. Eduardo desligou o gravador. Chega. Está na hora do último jantar. Clara engoliu em seco. Você tem certeza? Ele levantou os olhos, frios, determinados. Eles acham que estão ganhando. É exatamente assim que eu quero. O convite foi enviado. O jantar marcado. A mesa reservada. E enquanto Marina sorria, acreditando na vitória, Eduardo preparava o fim. O jogo só funciona enquanto uma das partes não sabe que está jogando. Você acha que Eduardo deve destruir tudo de uma vez ou deixar que eles se incriminem ainda mais? Escreve nos comentários, porque o próximo capítulo começa exatamente dessa escolha. Se inscreve no canal, porque essa história está chegando ao ponto sem volta. Eduardo colocou o celular sobre a mesa. Apertou o play. A voz de Henrique ecoou pelo salão. Ele é fácil de manipular. Depois a de Marina. Ninguém fica rico sendo ingênuo. O salão inteiro ouviu. Alguns clientes olharam. O maître se aproximou confuso. Isso é algum tipo de brincadeira? Marina tentou rir. Eduardo a encarou. Não. É o fim. Ele se levantou. Vocês planejaram me roubar. Usaram o amor como isca. E a língua como arma. Henrique tentou reagir. Você não tem provas reais. Eduardo sorriu novamente. Tenho algo melhor. As portas do restaurante se abriram. Policiais entraram. Advogados logo atrás. Documentos. Gravações. Transferências. Henrique tentou se levantar. Foi impedido. Sônia começou a chorar. Marina olhou para Eduardo desesperada. Você não faria isso comigo? Ele a encarou uma última vez. Você nunca existiu. As algemas fecharam. O piano parou. O restaurante ficou vazio. Eduardo permaneceu em pé, olhando para a mesa agora vazia. Tudo o que ele acreditava ter nunca foi real. Então ele sentiu uma presença ao lado. Clara. Ela não disse nada. Não precisava. Acabou, ele disse. Acabou, ela respondeu. Mas ambos sabiam. Era também um começo. Meses depois, Eduardo não era o mesmo homem. Menos festas, menos luxo, mais verdade. Ele e Clara se aproximaram sem pressa. Conversas longas, caminhadas simples, risos honestos. O francês virou brincadeira, o passado, aprendizado. E naquela mesma noite, ele a convidou para jantar, no mesmo bistrô, mas agora em outra mesa. Há a verdade, ele disse. Há a coragem, ela respondeu. As taças tilintaram, não como antes,
mas como promessa. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você fez parte dela. Comenta o que você teria feito no lugar do Eduardo. Se inscreve no canal porque toda semana tem histórias onde amor, traição e escolhas mudam destinos. E lembra, às vezes a pessoa que te salva é aquela que o mundo inteiro ignora. Até a próxima história.